Olá, meus amados em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. É um enorme prazer estar com todos vocês novamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos juntos, nessa graça maravilhosa, levarmos esse evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a todas as nações. Eu quero mandar um forte abraço a todos que têm deixado os seus comentários. Muito obrigado, tá bom? Pelos comentários de todos vocês. Quero dizer que vocês são mais do que abençoados nessa graça maravilhosa. Eu oro por todos vocês, tá? E que o nosso Deus, na graça do Senhor Jesus, possa dar a todos os desejos dos corações de cada um, tá bom? Que seus sonhos sejam realizados. E vamos juntos a mais uma meditação da palavra do nosso Deus, nessa graça maravilhosa. Meus amados, eu peço em nome de Jesus que você deixe o seu like, tá bom? Inscreva-se nesse canal. Eu lhe peço, você não paga nada, é de graça, tá? Inscreva-se no canal, convide um amigo, tá? Convide um amigo para se inscrever, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Não importa o que você acha, o que você pensa sobre o canal, não tem problema. Você é um abençoado da graça do Senhor Jesus. Eu aceito críticas, eu aceito comentários de todos. Fique à vontade. Eu não sou o dono da verdade. Eu não estou aqui para ensiná-los. Eu estou aqui apenas para relembrá-los do que vocês já têm. Porque essa graça, esse evangelho do Senhor Jesus, você já tem há milhares de anos. Antes da fundação do mundo, ele já estava conosco. Promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus amados, vamos entender uma coisa aqui muito importante a respeito do Evangelho da Graça. Aqui, na epístola do apóstolo Paulo, a primeira epístola dele é direcionada ao povo de Corinto, né? A igreja em Corinto. A igreja em Corinto, por ser uma igreja muito problemática, por causa da cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, ficava ali entre a Grécia, Roma, era uma cidade muito comercializada, tinha muitos comércios, muitas feiras, e milhares de pessoas passavam por ela, vindo em suas embarcações, porque tinha um porto. Então, todo tipo de pessoa passava por Corinto, de todas as regiões daquela época, certo? E tudo isto sucedeu, do que está escrito aqui, entre os anos da morte de Cristo. Desde o ano 33 do primeiro século da era cristã, com a morte de Cristo, e depois que veio entre os anos 41, 45, 52, 55, que veio surgindo outros imperadores, né? Foi morrendo Júlio César, foi morrendo Cláudio, foi morrendo outros imperadores, até chegar Nero. Nero chega e reina até o ano 68 da era cristã. E depois vem o Vespasiano, Flávio Vespasiano, com seu filho, o general Tito, e assim foi passando. Mas a cidade de Corinto, entre esses anos, né, que Paulo destaca aqui, o apóstolo Paulo, ela viveu em tempos de ganância, idolatria e imoralidade. Se você ler o livro de Corinto todo, você vai entender a razão porque muitas coisas aqui faladas por Paulo não faz sentido para nós hoje, porque ele não está falando para mim nem para você. Ele não está falando para nós no Brasil. Ele está falando para um povo que viveu numa cidade conturbada, que adorava muitos ídolos, eram sacrificados muitos animais, muitas carnes de animais para ídolos pagãos. Eram os deuses romanos e gregos, certo? Tinha Afrodite, tinha Apolo, tinha Zeus,
E tinha outros deuses agora que eu não lembro, mas tinha milhares. E o povo adorava, o povo sacrificava, fazia os seus cultos. E até os cristãos da igreja comiam carne sacrificada aos ídolos. E Paulo vem trazendo essa mensagem. E até você pode analisar de um jovem que tinha relações com sua própria madrasta, mulher de seu pai. E muitas outras orgias e imundícias eram praticadas nessa igreja de Corinto. É preciso que você entenda o que você está lendo, respeite o tempo e a época da Bíblia, para que você não fique perdido. São leis, a Bíblia, elas têm leis, a Bíblia, ela tem cultura de um povo antigo. E toda a cultura da Bíblia não encaixa hoje em pleno século XXI. Não tem como você hoje viver no Brasil e querer praticar a cultura do povo judeu, porque você vai se tornar uma pessoa perdida no tempo. Não faz sentido. Como muitas religiões hoje estão aí praticando o judaísmo e querem ser as melhores, e seus líderes cheios de filosofias e teologia, eles estão querendo ser os melhores, os maiorais, os certos. Querem porque querem dizer que sua religião é certa, que estão agradando a Deus, que estão fazendo a vontade da graça. Isso é mentira. Meus amados, hoje, o que impera é o ministério do Espírito. E como eu já havia falado, eu vou ressaltar mais uma vez. No ministério do Espírito não tem obras, não tem leis, não tem ordenanças, não tem materiais. Entendeu? É a obra, é do Espírito, é a nova lei do Espírito de vida. E essa lei do Espírito de vida, ela aboliu, ela aniquilou todas as obras da lei da carne, que era a lei de Moisés, que nem era para nós. As leis que Moisés criou junto com Deus, eu não estou falando dos 10 mandamentos, estou falando das leis de Moisés, 613 preceitos. Nunca foi para mais ninguém, a não ser para o povo judeu, era uma cultura judaica, que eles vivem ainda hoje. E o que tem a ver você brasileiro, por mais estudado que você seja, querer viver lei judaica? Você não é judeu. Por acaso você se circuncidou? Você cortou aquela pelezinha do órgão genital, das suas partes íntimas? Não. Deveria cortar, né? Deveria se circuncidar, porque você quer ser judeu. Você leva o seu povo não, você leva as pessoas que você diz que são seus membros, seus fiéis da sua igreja, a viver como judeus, praticando a lei de Moisés. Você não sabe como está errado. Você não faz ideia o erro que a maioria das igrejas chamadas evangélicas estão praticando no Brasil e no mundo. Não tem coerência, meu amado. É uma cultura diferente, é uma cultura do passado. Guardar sábado. O que tem a ver com você guardar sábado hoje? Que mentira é essa? Como é que você pode sair do fundamento da Bíblia, do fundamento do Evangelho da Graça, que o fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso fundamento na graça. Nesse novo Evangelho, nesse novo ministério do Espírito, Jesus Cristo é o fundamento. E ele deixou o seu Evangelho. E o Evangelho de Cristo está nas cartas de Paulo, não está em outro lugar. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas evangélicas que vivem aí a adotar os seus costumes, suas leis tiradas do judaísmo, querendo ser judeu, levam o povo a viver erradamente, praticando obras mortas de outra cultura. Respeite a Bíblia. Respeite. Existe um fundamento. O problema é que a maioria dos líderes religiosos estão edificando a sua chamada de igreja em cima de outro fundamento que não é Cristo. Esse fundamento que você vê hoje dessas igrejas está errado. Eles edificam dizendo que é Jesus, mas não é Jesus. Eles estão edificando
o povo em cima da lei de Moisés e não de Jesus Cristo Salvador. Eu quero que você entenda isso. Todas as igrejas que adotam as leis de Moisés, o judaísmo, estão edificando em cima de outro fundamento, que não é Cristo. Eu quero que você me acompanhe nisso aqui, porque, meus amados, o fundamento da graça só é um: Jesus Cristo. Porém, o sistema religioso evangélico tem edificado em cima desse fundamento, que é Cristo, outro tipo de trabalho, que não é o da graça. Vem desde a Igreja Católica Apostólica Romana, que o imperador Constantino oficializou. E junto com seus padres mentirosos, criaram esse outro fundamento que não é Cristo. Eles edificam a igreja em cima de outro fundamento que não é Cristo. Uns em cima de ídolos, de homens, de profecias, de sonhos, de visões, de leis e da lei de Moisés. Fora do evangelho da graça. Entendeu? Que tomou o lugar da igreja primitiva. A igreja católica romana tomou o lugar da igreja primitiva. Ela ficou no lugar da igreja primitiva. Entendeu? E depois veio a reforma protestante de Martim Lutero, que também tem edificado a igreja em cima de outro fundamento, a lei de Moisés. Não tem nada a ver com a graça de Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo. Entenda comigo o que diz aqui o apóstolo Paulo. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Acompanhe comigo. Versículo 9. Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Você veja aqui que o apóstolo Paulo ele diz que lança os fundamentos. Nós somos a lavoura de Deus, nós somos o edifício de Deus, ele fala aqui. Mas é segundo a graça que foi dada a nós. E ele, como um arquiteto de Deus, um construtor da graça de Cristo, o apóstolo Paulo, ele edificou. E o fundamento que ele edificou é o Senhor Jesus. Ele diz aqui, ó, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Você veja como é que está sendo edificado sobre esse fundamento cada uma das igrejas no mundo. Estão edificando em cima de outro fundamento. Estão colocando Cristo de lado, enganando o povo. O fundamento é Cristo, porém, o que estão edificando são palha. O que estão edificando não são ouro nem prata, mas são palha. Estão edificando feno, estão edificando, meu amado, madeira. Coisa que quando o fogo da graça vem, queima. É por isso que a maioria dos cristãos evangélicos, dos crentes, são queimados, destruídos. Por quê? Porque são como palhas, não são como ouro nem prata, que quando o fogo abrasa, brilha cada vez mais. É por isso que eles não suportam a graça de Cristo, porque a graça de Cristo é como um fogo abrasador, que vem queimando, lapidando, edificando, abençoando aqueles que obedecem o evangelho da graça de Cristo. Vamos continuar aqui, no versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa
parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você entendeu? Não se engane, meu amado. Ninguém pode se tornar sábio aos seus próprios olhos. Você veja que o apóstolo fala aqui, ó. Ele fala que se alguém sobre este fundamento formar outro edifício, ou que não seja ouro, prata ou pedras preciosas, então a obra de cada um será manifesta. Você veja que a maioria dos evangélicos estão edificando em cima de outro fundamento, que são palha, que são feno e madeira, que queima. Quando vem o fogo da graça, eles não suportam. É por isso que a maioria não prega o evangelho da graça. Por quê? Porque o evangelho da graça vem queimando tudo que é falso e mentiroso, tudo aquilo que é frágil, que não edifica, que não frutifica, que não abençoa. Principalmente as leis que estão pregando aí, que estão trazendo o judaísmo. Isso aí é palha, é feno, é madeira. Isso aí não edifica. Quando o fogo da graça vem, queima tudo, vira cinzas, vira pó. E é isso o que tem acontecido com muitos aí. Quando você está na graça do Senhor Jesus, você é como o ouro, como a prata, como as pedras preciosas, que quando o fogo vem, ele faz com que essa pedra preciosa, ela brilhe cada vez mais. Ela ilumine cada vez mais. Você é uma luz na graça do Senhor Jesus. Você veja que a maioria dos crentes evangélicos é tudo perturbado, com medo, ameaçado, tristes. Não tem vida por causa da pressão, por causa da lei que é imposta sobre eles. Vivem de ordenanças e de mandamentos. Estão se destruindo. Porque o apóstolo fala que o fogo provará qual seja a obra de cada um. Essa obra que ele fala aqui não é a obra da lei de Moisés, mas é a obra do Espírito da graça, que é o Evangelho. Quando Jesus fala que você tem que observar suas palavras e praticá-la, ele não está falando de praticar as obras da lei. Está falando da palavra dele, o Evangelho da graça, que não tem nada a ver com a lei. Muitos dizem que nós lemos a Bíblia e não praticamos a palavra. Pelo contrário, nós praticamos a palavra. Porque praticar a palavra do Senhor Jesus não é fazer jejum, não é fazer campanha, não é ir para monte, não é pegar envelope, não é subir em altar, não é ser consagrado, não é ficar ganhando almas que neles falam no mundo, não é ficar entregando jornal de publicidade, não é ficar entregando revistinha, não é ficar fazendo o que eles fazem, com suas oblações, com suas ganâncias. Não, isso não é praticar a palavra. Praticar a palavra de Deus, do Senhor Jesus, é observar e obedecer os seus mandamentos na lei de Cristo. A lei do Espírito de vida e não a lei de Moisés. Mudou o sacerdócio? É necessário que se mude a lei. Não mudou? Não mudou. Mudou o sacerdócio. Não estamos mais vivendo o sacerdócio levítico. Estamos vivendo o sacerdócio real, eterno. É o sacerdócio de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote real. E a lei mudou. A lei hoje é a lei do Espírito de vida, que não traz nenhuma ordenança ou mandamento. O único mandamento que Jesus deixou foi que nós nos amássemos uns aos outros. E fazer a obra de Deus é que nós creiamos nele, creiamos no Filho, como ele falou para os judeus. Isso é fazer a obra de Deus, é crer no Senhor Jesus e obedecer os seus mandamentos.
Entendeu? Porque se você tem uma obra que vive eternamente, você recebe galardão. Entendeu? Ela permanece. Você veja que eles estão sempre mudando. Eles nunca estão satisfeitos. Anos após anos estão o quê? Fazendo, fazendo e fazendo. E continuam fazendo. E nunca se acaba. E nunca é o bastante. Você nunca é abençoado. Você nunca vai conquistar. Por quê? Porque você conquistou o mês passado, mas no outro mês já tem que conquistar de novo. Já tem que fazer de novo. Já tem que repetir as mesmas coisas de novo. Isso é palha, é madeira, é feno. Isso é lei. O fogo da graça queima e vira cinza. Por isso que eles não pregam o evangelho da graça. E hoje, meus amados, como você pode ver, a maioria das igrejas evangélicas vivem uma grande mentira, fazendo as obras da lei dos judeus contra o evangelho da graça. Veja, você pode ver aqui outra grande mentira que tem. E essa é uma grande mentira. E eu vou mostrar para você. Acompanhe comigo, assista o vídeo até o final para você entender. Entenda aqui, ó. Outra grande mentira que inventaram, que não tem nada a ver com a graça de nosso Senhor Jesus, é esse chamado de jejum de Daniel. Meus amados, jejum de Daniel. O que é que tem a ver jejum de Daniel com a graça de Cristo? Não tem edificação no fundamento da graça que é Cristo. Não tem. Daniel jejuou pelo povo judeu, pelo seu povo que vivia escravizado em Babilônia. O povo vivia sob o domínio do rei Dario, Beltesazar e também do rei Nabucodonosor. Estavam ali, sob o regime de Babilônia. E o anjo Gabriel trouxe a ele a mensagem. Enquanto ele orava, ele se pôs a orar, a jejuar com pano de saco. Mas era costume da lei. Era uma humilhação, porque não tinha graça, não tinha a nova lei de Cristo. E ali era uma cultura judaica. Ali era antes de Cristo. Muito antes de Cristo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E era uma preparação que, na verdade, estava tendo Daniel para o povo. Você veja, vamos acompanhar aqui comigo. Acompanhe comigo no livro de Daniel, o profeta Daniel, que recebeu essa revelação do anjo Gabriel, certo? Falando para ele sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceria entre 70 semanas. Vou explicar para você sobre isso. Aqui no livro de Daniel, vamos ler o capítulo todo. Acompanhe comigo, tá? Aí entenda o que é o jejum de Daniel, o que era, né? Que hoje os cães gulosos se aproveitam da falta de conhecimento do povo para aplicar nos seus templos, pedindo oferta, campanha. Você vai dar uma oferta pelo Espírito Santo. Dizem que o jejum de Daniel é para você receber o Espírito Santo. Eles dizem porque que os cães gulosos fazem esse jejum de Daniel, segundo eles, é para santificar a igreja. É para afastar o povo das redes sociais, do pecado. O povo ficar puro. Você não vai se contaminar com nada. Tudo mentira, meu amado. Daniel não jejuou para não ver televisão, para não ver internet, para não ver isso, para não ligar para ninguém, para não falar com a família. Mentira. Mentira. Nem celular tinha, nem internet tinha nessa época. Meu Deus do céu, meu amado. Que coisa. Veja em que esses homens estão edificando a obra do Senhor Jesus. Estão edificando sobre palha, sobre feno, sobre madeira, na lei de Moisés, no judaísmo. Por isso que são queimados. Por isso que não aceitam a graça de Cristo. É aqui onde eles encontram suporte para arrancar dinheiro das pessoas. Aí você tem que dar uma oferta pelo Espírito Santo. Você está comprando o Espírito Santo deles. Porque esse Espírito deles aí não é o Espírito de Cristo. É o Espírito da barganha. É o Espírito da ganância. É o Espírito enganador, mentiroso. Não tem nada de Cristo. É contra o Evangelho da Graça. Acompanhe comigo aqui. O que foi que aconteceu? Por que aconteceu isso? Vamos lá. Preste atenção.
esse ano aqui, eu até acredito, embora se eu estiver errado, mas eu posso ver que era 400 anos antes de Cristo, ou 500 anos, ou 700, não sei, mas você pesquisa que você vai achar. Mas era antes de Cristo e muito. E muito. Porém, é preciso que você entenda a diferença das escalas, das medidas, dos dias do ano judaico, daquela época, que não é o de hoje. Naquela época, o calendário judaico era outro. Não é o de hoje, que é grego-romano nosso, não. Esse nosso calendário veio muito antes, depois de Cristo. Muito antes. Criado pelos gregos e os romanos. O calendário judaico não tem muitas letras, que nem tem o nosso. É por isso que eles nos criticam, porém sem razão. Estamos na era moderna, não podemos ser comparados com a era antiga e nem com a era comum do tempo de Cristo. Vamos lá. Entenda aqui. Daniel capítulo 9. Acompanhe comigo. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, porque os persas, os medos e os persas, conquistaram Babilônia, enquanto o rei fazia uma festa, usando os utensílios do templo. Talvez você já tenha lido isso. Então, foi dominado, invadiram Babilônia, passaram por baixo das muralhas, secando o rio, desviando o curso do rio, as águas baixaram e eles passaram, invadiram e conquistaram Babilônia, os medos e os persas. Essa história você talvez conheça. E diz mais aqui, ó. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 semanas. 70 semanas aqui, você entenda que eram comparados como 70 anos. Você entendeu agora? Você entendeu o que quer dizer isso aqui? O que quer dizer 70 semanas? Porque a interpretação milerita, como fala aqui, a interpretação milerita, um dia profético era como se fosse um ano. Você entendeu? Um dia profético era como se fosse um ano. E uma semana era como se fosse 7 anos. Uma semana de 7 dias era como se fosse 7 anos, segundo os judeus. Entenda isso. 70 semanas eram 490 dias. 490 dias proféticos. Você está entendendo? Profético. Isso aqui é uma interpretação milerita. Entendeu? Da escatologia dos romanos, dos gregos, dos judeus. Então você entenda isso. Está até lá no livro de, se eu não me engano, está em Números. Se você quiser acompanhar, no livro de Números, você vai entender, ó. Números, diz assim, ó. Números capítulo 14, versículo 34, vai dizer assim, ó. Entenda comigo, ó. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, você está entendendo? Ó? Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento, tá vendo? Cada dia representava um ano, entendeu? Deus falando aqui para o povo judeu, que 40 dias seria o equivalente a 40 anos, porque cada dia representava um ano, segundo os judeus, tá bom? Para você entender. Então, 70 semanas aqui era como se fosse 70 anos, como fala aqui, ó. De Jerusalém era de 70 anos. No versículo 3, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, aqui
é a oração de Daniel. Daniel se pôs a orar pelo seu povo, certo? Com um pano de saco e cinza na cabeça. Era um costume judaico, tá bom? Era um tipo de humilhação. Não é para você, não é para mim. Quando você vê as pessoas usando isso nas igrejas, pano de saco como humilhação, isso é uma vergonha. Eu passei por isso. Eu passei por esse constrangimento também. Eu também fui enganado. Fiquei feito um palhaço, com pano de saco, feito um babaca, achando que estava agradando a Deus e não, estava sendo contra o evangelho do meu Senhor Jesus. Estava sendo contra a cruz de Cristo, inimigo de Cristo, usando essa baboseira, essa blasfêmia, chamada pano de saco, como humilhação. Nós somos filhos, é diferente. Essa é a nova aliança, é a nova lei de Cristo. Não tem nada a ver com a lei de Moisés, que constava de ordenança, que matava o povo, que condenava o povo. Por isso que o anjo aqui vai trazer a condenação, vai mostrar para Daniel o que iria acontecer dentro de 70 semanas, 70 anos, com o povo de Israel. E o profeta não suporta, sem comer nada, triste, desanimado. Não comeu nada, não suportou durante 21 dias. E hoje esses cães gulosos fazem esse jejum de Daniel, levando o povo a se abster, a se afastar, a se excusar, a ficar tudo excluído, separado de suas famílias, de seus amigos, de televisão, de internet, de notícias, dizendo que é para ser purificado, para ser santo. É tudo mentira, meu amado. É para prender as pessoas, é para escravizar o povo. Eu fui escravo desses cães gulosos. Eu sei o que eu estou falando. Eu fiquei feito um abestado, como fala aqui o nordestino no Ceará, né? Como um abestado, essa é a verdade. Eu fiquei sendo enganado. E tem muitos assim, já estão anunciando aí, vem aí, jejum de Daniel, uma blasfêmia ao evangelho da graça, ao Senhor Jesus, e o povo não enxerga isso. Já não basta esse templo de Salomão em São Paulo, que é uma grande blasfêmia, é um grande insulto, é chamar Jesus de mentiroso, é fazer de Jesus um inútil. Eles fazem do Senhor Jesus um inútil, um tolo, que foi um grande tolo em derramar seu sangue na cruz. Assim fazem a maioria dos evangélicos, trazendo a lei de Moisés, adorando Davi, adorando Salomão como Deus, como um grande, como um homem sábio. Salomão, meu amado, no começo foi um homem abençoado por Deus, porém, e no meio da sua trajetória se tornou-se um inimigo de Deus, um idólatra, e morreu na sua idolatria. Não foi nada, não é mencionado por ninguém. Só Jesus mencionou ele e ainda foi dizendo que nem ele, com toda a sua glória, se vestiu como as flores que tinham no campo do deserto. Nem ele. Entendeu? Você veja isso. E mais nada. Aí como é que você cai nessa lábia? Como é que você vive a visitar essa blasfêmia milionária chamada de Templo de Salomão? É contra a graça de Cristo, meu amado. Acorda, pessoal. Acorda. Sai dessa escravidão. Jejum de Daniel, coisa mentirosa. Vamos acompanhar aqui comigo, ó. Preste atenção. Agora vamos para o versículo 20. Depois que Daniel faz a sua oração, o anjo chega para ele. Vamos lá. Versículo 20 do capítulo 9. Ó. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, olha só, era Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, o anjo de Deus, que eu tinha visto na minha visão, no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, que é um costume judaico. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te a entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar. Porém,
porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. No 24 diz assim, ó, 70 semanas, que são 70 anos, como eu disse para você, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Você está vendo aqui? O anjo falando para Gabriel que durante essas 70 semanas, 62 eram para preparar Jerusalém para a chegada do Messias, Jesus. Como falava já Malaquias, lá no último capítulo, e também como chegou João Batista, pregando no deserto. Então, Isaías também falou sobre isso, a chegada do Messias, como ele iria nascer, como ele seria tratado. Nasceu de uma jovem virgem chamada Maria, uma menina que era prometida a casamento a um jovem, a um senhor chamado José, que era a lei, que era costume dos judeus. A menina ainda novinha era prometida a um homem, e assim seria até o fim. A não ser que esse homem morresse, ela seria dada ao seu irmão, se ele tivesse família. Então, aqui, essas 62 semanas, como diz aqui, são 62 semanas, que os muros seriam reedificados. Quer dizer, eles iriam preparar Jerusalém para a chegada do Messias. Entende? Mas seria em tempos difíceis, de angústia, de muita pressão. Porque viria então o reinado dos romanos, viria o Império Romano. Até então, quem reinava aqui nesse momento eram os persas, que invadiram Babilônia. Mas os romanos e os gregos iriam reinar, iriam dominar, iriam enviar o seu grande Império Romano sobre Jerusalém, na época que Jesus veio. E vai dizer aqui mais, ó, no 27, ó, e ele firmará a aliança. Ah, não, no 27 não. Perdão, pessoal. É no 26, ó. Diz assim, ó, porque depois que os muros foram edificados em tempos angustiosos, no 26 diz assim, ó, e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Esse povo do príncipe aqui, que ele está falando, era o príncipe Tito, filho do imperador Vespasiano. General Tito, com seu exército, invade Jerusalém. Você pode ler nos livros históricos de Flávio Joséfo, que fala sobre a história dos hebreus, a destruição de Jerusalém. Ele fala tudo isso aqui. Ele escreveu, ele viu tudo. Ele foi um dos líderes do povo judeu. E foi capturado pelos romanos e serviu os romanos como um cidadão comum. Foi muito elogiado. Então, ele escreveu dizendo que o imperador Vespasiano, com seus exércitos, entra em Jerusalém, e ele faz uma aliança com os povos vizinhos, com os outros reinos, uma aliança de paz para invadir Jerusalém, para destruir Jerusalém. Porque Cristo já tinha determinado, não ficará pedra sobre pedra, haverá muita fome, muita peste, morte à espada. Cristo já tinha falado isso, você pode ver em Lucas 21, Mateus 24, fala tudo isso, como eu já falei em outros vídeos. Então, esse príncipe aqui do povo que está falando era exatamente o príncipe Tito, que entra em Jerusalém, que entra no templo como uma besta que João fala em Apocalipse, certo? A besta que entra e que ele quer ser como Deus.
Ele vai como se fosse o próprio Deus, porque naquele tempo, os reis, os príncipes, os imperadores, eles queriam ser como deuses. Para eles, não existia outro Deus, a não ser eles. Eles se ostentavam como Deus poderoso, imortal, que ninguém podia tocá-los. E assim se assenta no trono que tem num templo de Jerusalém, como se fosse o próprio Deus. Por isso que fala aqui, não é um anticristo que estão falando aí que vai vir, não é um homem da iniquidade que vai vir, que vai entrar no templo. Qual é o templo que vai entrar? Jerusalém não tem mais templo. O templo de Deus hoje somos nós. Nós somos o templo de Cristo. Nós somos o templo. Você não pode destruir esse templo, porque se você destruir esse templo, Deus destruirá você, como você viu lá em 1 de Coríntios, Paulo falando. Nós somos o templo e ele habita em nós. Não tem como entrar alguém em nós. Vai entrar alguém em nós que somos o templo hoje, na graça. O templo de Cristo hoje somos nós. Não é mais o templo de Jerusalém, porque não existe mais. Foi destruído no ano 70 por esse mesmo general Tito aqui. Esse príncipe do povo que fala aqui o anjo a Daniel. Entendeu? Você precisa entender a palavra, ler a Bíblia, entender o tempo, respeitar. Diz assim no 27, ó, e ele firmará aliança com muitos povos por uma semana. Entendeu? Uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Meus amados, durante os anos 68, 69, 70, 71 e 72, o imperador Vespasiano, Flávio Vespasiano, com seu filho, general Tito, eles reinaram, fizeram moedas, o povo não podia comprar com outra moeda se não fosse com a moeda dele. Você pode ver, ler na história, pesquise. Ele fez grande massacre, grande desgraça durante esse tempo, reinaram. Entende? Até que Cristo veio e levou o seu povo. Veio, trouxe o julgamento, como estava determinado. Veja aqui agora. Ó. Vamos ao capítulo 10, que diz assim, ó. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, 21 dias. Olha só. Alimento desejável eu não comi, e nem carne nem vinho entraram na minha boca. E nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Isso aqui é a linguagem de figura. Era assim que os judeus se comunicavam, tá? Não é para nós, você não vai entender isso aqui, porque a Bíblia inteira ela é feita com linguagem de figura, porque é uma tradição judaica. Quem escreveu a Bíblia foi os judeus. Então existe a cultura deles aqui e a cultura de outros povos que não tem nada a ver conosco. Entenda isso. Você não pode viver a Bíblia. Ninguém vive a Bíblia, é mentira. Você não pode viver, você não pode crer em tudo que está escrito, não. Algumas coisas que estão escritas é que nós temos que crer e que serve para nós nos nossos dias de hoje. Mas viver o que está na Bíblia é mentira. Não pode viver. Não tem que viver a cultura dos judeus. Não tem que guardar sábado, que isso é blasfêmia ao Evangelho da Graça. Não tem que subir em altar. Não tem que seguir a Arca da Aliança. Não tem que ser consagrado com óleo. Não tem que fazer fogueira santa. Não tem que fazer jejum de Daniel. Não tem que fazer nada disso. Tudo isso são obras da lei. É o judaísmo, é a cultura judaica. É contra o Evangelho da Graça de Cristo. Será que dá para você me entender? Olha só. Tá vendo aqui? E ele diz mais aqui, ó. E o seu corpo era como um berilo. E o seu rosto parecia um relâmpago. Olha só. Você vê alguém com rosto de relâmpago? Você acha que tem cabimento? Você vê uma pessoa com um rosto cheio de raios? De mentira.
Não é nem ficção científica, aqui não é filme de ficção científica, não é um filme de Steven Spielberg. O real é Cristo. Isso aqui é linguagem de figura. Era assim que eles interpretavam aquilo que eles não entendiam. Eles eram assim, um povo primitivo, um povo dos tempos antigos, que não entendia o que via. Se eles vissem uma coisa caindo do céu, que viesse um estrondo, para eles era um Deus. Se eles vissem um homem bem grande, com a capa na cabeça, para eles era algo estranho, era um Deus, era um mistério. Se o sol não brilhasse, para eles era um mistério. Tudo isso para eles era grande mistério, porque eles não entendiam. Então ele vê um anjo assim, que é diferente, uma pessoa diferente deles, eles dão um monte de figura. Tá aqui como o Daniel está falando, entende? E só eu, Daniel, tive aquela visão. Olha só. Só eu, Daniel, no versículo 7, né? Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Entendeu? Aqui no 12, é porque é muito longo o capítulo para a gente ler, o tempo é muito curto. Mas, se você ler o capítulo inteiro, vai dizer assim, ó, veja aqui no 12, ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Entendeu? Perdão, amados. Entendeu? Aqui ele está falando que ele veio para atender Daniel. Porém, o príncipe da Pérsia, do reino da Pérsia, que não é diabo, não é Satanás, que nem fala os crentes evangélicos, esse príncipe aqui era o príncipe mesmo, era um homem, um rei, que queria ser Deus. E nessa época, os anjos ministravam a favor de Deus. Os anjos eram mensageiros a favor de Deus, que traziam as mensagens, como trouxe a Daniel. Era assim que Deus trabalhava no passado. Falava pelos profetas e pelos anjos. Você está entendendo? Hoje não. O ministério da graça, ele tem nos falado pelo Filho. Está lá no primeiro capítulo do livro aos Hebreus. Você pode ler no primeiro capítulo, no versículo 1. Que antigamente Deus falou pelos profetas, pelos anjos, e hoje nos tem falado pelo Filho. O reino do seu amor, pela graça, pelo Espírito. Não tem mais anjo. Não tem mais profeta, mentira. Quando você vê um crente dizer que é profeta, eu sou profeta de Deus, mentira. Eu tenho uma palavra, mentira. O anjo do Senhor também, mentira. Eu vi um anjo com espada, mentira. Não tem anjo, não tem profeta, porque a lei e os profetas duraram até João Batista, já disse Jesus. Duraram até João Batista, a lei e os profetas. Leia a Bíblia. Entendeu? E esse príncipe aqui, que resistiu a ele, é porque o anjo, quando vinha do céu, se revestia como um ser humano. E ele estava brigando com esse rei, porque o rei queria vir antes do tempo. E durante 21 dias, que era o jejum de Daniel, que nem os cães gulosos fazem hoje, dizendo que é para você ficar santo, purificado, receber o Espírito Santo, não era nada disso. O jejum de Daniel era exatamente pelo fato dele saber, dele ficar vendo o povo dele ser destruído. E ele sofreu, tá aqui, não comeu nada, não bebeu nada. Ele sofreu com isso, por causa dessa visão. Que o povo dele iria sofrer o reinado inteiro dos romanos. Sacrificados, crucificados, queimados, despedaçados, jogados aos leões. O povo iria sofrer uma grande tribulação. Era o dia do juízo. Por isso que Daniel ficou triste aqui, desanimado, não comeu nada, não conseguiu fazer nada. Mas o anjo veio e deu forças a Daniel. Se você quiser entender toda a história, leia o capítulo inteiro. Mas o que eu estou mostrando para você hoje, para você entender, é exatamente isso. Que esse jejum de Daniel feito hoje é uma grande mentira. É para arrancar dinheiro das pessoas. Você tem que levar oferta como agradecimento. Mentira, não tem nada disso. Tudo é barganha para arrancar o seu dinheiro. É
toma lá da cá. É a ganância dos evangélicos, meu amado, que criam suas campanhas em cima de histórias antigas da Bíblia, que não funcionam. Eles não fazem campanhas na graça. Eu duvido. Você não vê uma campanha falando em Paulo. Eles falam. Você vê eles fazem campanha em cima das epístolas de Paulo. Por quê? Porque não tem. É a graça. É o espírito de vida. É a nova aliança, meu amado, que nos liberta, que nos abençoa, sem precisar fazer essas mentiras. Está aqui o jejum de Daniel, não é nada disso, não é para você ficar santo, não é para o povo deixar de ver televisão na internet, é mentira. Está aqui, ó. Foi Daniel que fez, não é para você, não é para mim. Foi na época do regime de Babilônia, eles estavam escravos em Babilônia. E Daniel fazia tudo isso, porque ele era obediente a Deus e respeitava e obedecia à lei de Moisés, como um judeu que ele era. Você entendeu? Há milhares de anos atrás. E ficam hoje vocês fazendo esse jejum mentiroso. Acorda, pessoal, pelo amor de Cristo. Vocês deixam de acreditar na palavra de Deus, está aqui, para acreditar no seu bispo, para acreditar no seu pastor, nesse cão guloso que só quer arrancar o dinheiro das pessoas. Pelo amor de Cristo, meu amado. Obedeça a graça do Senhor Jesus. Seja ouro, seja prata, seja pedras preciosas, que o fogo da graça não queima, que o fogo da graça faz lapidar, faz dar mais brilho, mais vida. É por isso que vocês são queimados. É por isso que o povo evangélico é queimado, é destruído. É um povo que sofre, tendo que cumprir suas campanhas, e ficam a defender esses homens. Meus amados, a graça do Senhor Jesus é maravilhosa. Esse jejum, segundo eles, é para santificar a igreja. Não é para santificar a igreja coisa nenhuma. Não é jejum de Daniel que santifica a igreja, porque isso aí era na lei. Era nos tempos dos judeus. O que santifica a igreja é Cristo. O que santifica a igreja é o Senhor Jesus. Acompanhe comigo, eu já li e vou falar para você mais uma vez. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Dizem que é para você se afastar das redes sociais e do pecado. Que é para você receber o Espírito Santo. Mentira. Não é para receber coisa nenhuma. Acompanhe comigo o que diz aqui. Efésios capítulo 5, versículo 25. Ó. Vós maridos, olha só. Amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, que é a palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você está vendo? Quem santifica a igreja que somos nós? Nós somos a igreja. Você não sai da igreja, você é a igreja. Não fique com medo de sair. Ai, se eu sair da igreja, o que vai acontecer comigo? Nada. Porque você não sai da igreja, porque você é a igreja. Nós somos a igreja, está aqui, ó. Ele se entregou por nós, está aqui. A si mesmo. Se entregou por nós. Entendeu? O próprio Cristo. Para quê? Para a santificar. Purificando. Ó. Você é puro pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Foi o sangue de Jesus na cruz que nos santificou. Que nos purificou. Não faz sentido fazer jejum para se purificar, para se santificar. É mentira. Jejum só serve para maltratar a tua carne. Para você ficar triste, debilitado, com o rosto engurrão, entendeu? Todo emburrado, desanimado, passando fome, o corpo trêmulo, aquela frieza, aquela tristeza, que eu passei por isso. E acha que isso é santidade? Isso não é santidade. Isso é falta de conhecimento. Isso é carne. Não é espírito. Espírito não se alimenta de jejum. Espírito não se alimenta de santa ceia. Espírito não precisa de batismo em água. Espírito não precisa de altar. Não precisa de jejum de Daniel, de campanha. Espírito é espírito. Não participa de coisas materiais. E tudo isso são coisas materiais. Eles não querem que você veja a televisão, nem as redes sociais, para que você não seja liberto da verdade. Para que você não seja liberto pela verdade. Eles não querem que você assista outros falando
porque eles sabem que é a verdade. Eles querem que você continue na mentira. Você está me entendendo? Você veja que até por causa de um comentário de um famoso, de um cantor, seja lá quem for que comentou, que falou mal deles, os pastores, né, ficam amaldiçoando o cantor. Dizendo que o cantor vai quebrar, que não vai ter mais show, que não vai ter mais... Que Espírito Santo é esse? Me diga. O cantor estava bêbado? Falou besteira? O cantor falou o que não devia? Falou. Amém. Mas ofendeu em quê? Não me ofende a nada. Não me ofende a mim, não me ofende ao Senhor Jesus. Só está ofendendo a Ele mesmo. Só está fazendo mal para Ele mesmo. Eu só tenho que pedir que Deus o abençoe muito. Que a graça de Cristo entre no seu coração e que ele seja iluminado por Cristo. Porque, em parte, ele falou a verdade, criticando os cães gulosos, que não tem nada mesmo, que é tudo mentira. Ele falou certo. Outras coisas ele exagerou. Mas, porém, para que amaldiçoar o rapaz? Me diga, se eu sou de Cristo, se eu tenho a bênção do Senhor Jesus, se eu sou iluminado pela graça, eu vou amaldiçoar o quê? Você pode me criticar, você pode me escarnear, você pode me xingar, me chamar do que você quiser. A única coisa que eu tenho para dizer para você é que você é um abençoado de Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus lhe abençoe sempre. É o que eu posso dizer para você. O problema é que vai fazer mal para você mesmo e não para mim. É você que está plantando, você que vai colher. Eu não posso colher por você. Ninguém é condenado, ninguém paga pelos erros dos outros. Não tem essa, porque meus pais pecaram, porque meus pais erraram, porque meus pais foram bandidos, eu vou ter que ser bandido, eu vou ter que pagar por eles. Mentira. Você é o que você quer ser. Ninguém paga pelos erros dos outros, pessoal. Ninguém colhe o mal pelo mal que outro plantou. Cada um colhe o que planta. Eu não vou plantar o mal e outro da minha família vai colher. Mentira, quem vai colher sou eu, porque sou eu quem estou plantando. Então, o problema é meu. Eu sou responsável pelos meus erros. Cada um é responsável pelos seus erros. Ninguém colhe os erros dos outros. Ninguém paga pelos erros dos outros. Não se engane, não se condene. Eu estou sofrendo porque meus pais eram pobres. Eu estou sofrendo porque meus pais não me ajudaram. Eu estou sofrendo porque... Não. Busque por você. Faça diferente. Use a sua mente, sua inteligência. Busque o melhor para você. Porque se você está sofrendo, pode ter certeza. O que está fazendo você sofrer é porque você está fazendo errado. É porque você está plantando o que não deve. Você planta o mal querendo colher o bem e não vai colher. Você planta o erro querendo colher o que é certo. Não vai colher. Vai colher o que é errado. Entendeu? É simplesmente uma questão de consciência. Pense. Por que está errado? Por que tu está sofrendo? Porque você está fazendo errado. Não é por causa do teu pai, da tua mãe, de ninguém da tua família. Não é porque o fulano roubou o banco e a polícia vai na tua porta lá para te prender. Mentira. A polícia vai buscar os que roubaram o banco. Você não roubou, quem roubou foi ele. Como é que tu vai pagar pelo erro dele? Mentira. Ninguém paga pelos erros dos outros, embora muitos inocentes já tenham pagado algum dia. Mas Deus sabe que é mentira. Entendeu? Assim é o que nós vemos hoje. Dentro do sistema religioso evangélico. As pessoas pagando pelos erros dos outros. Não tem nada a ver com você. No passado, na lei judaica, os judeus pecaram, erraram, cometeram atos pecaminosos contra o Altíssimo, e hoje os líderes religiosos querem que você, na graça de Cristo, pague pelos erros do povo do passado. Tem coerência? Não tem. Não faz sentido. Ai, porque Daniel teve que fazer o jejum, fulano teve que fazer isso, porque era para perdoar, para ser salvo, e eu vou ter que fazer também. Mentira. Estamos na graça, somos os gentios. Não tem condenação para nós. Não tem juízo. Não tem grande tribulação, é mentira. Entenda isso. Somos salvos pela graça. Já somos salvos pela graça de Cristo. Está escrito, Efésios, já disse e vou repetir. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você crê ou não crê nessa palavra? Porque aqui é o evangelho de Cristo.
É o evangelho da graça. Agora, por que os cães gulosos não pregam isso? Porque se eles pregarem isso, eles vão deixar de arrecadar dinheiro. As suas campanhas não terão sucesso. Ninguém mais vai para altar. Ninguém mais pega envelope, porque não precisa. Você não precisa pegar envelope para ser abençoado, porque Cristo já te abençoou. Ele já te abençoou. Está escrito aqui, ó, Efésios capítulo 1, versículo 3, ó, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual nos abençoou. Leia. Nos abençoou. Nós já somos abençoados. Também, no versículo 4, ó, nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele, diante dele em amor. Não faz sentido, meu amado, essa vida que você está levando. Vivem a amaldiçoar quem fala mal deles, quem critica eles. Não tem a bênção de Cristo. Não tem. Que bênção é essa que hoje te abençoa e amanhã te amaldiçoa? Me diga. Que bênção é essa que hoje você tem Deus, amanhã você tem o diabo? Me diga. Que bênção é essa que hoje você está salvo, amanhã você está no inferno? Me diga. Como é que pode? Aqui diz que ele já nos salvou. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos já pela graça. Não tem ninguém que possa nos condenar. Não tem ninguém que condene você, dizendo que você não é de Deus, que você é do diabo, que você é... Não tem, porque não tem, porque só quem pode condenar é Cristo, e ele não vai te condenar, porque não tem condenação na graça de Cristo. Não tem juízo, entenda pelo amor de Cristo. É a lei do Espírito de vida. É outra lei. É outra, é diferente. É diferente. Olha só. Você não tem que pagar para ter Espírito Santo. Você não tem que pagar para receber bênção de Deus. Olha aqui, 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 12. Leia comigo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente. O qual nos é dado. Ele nos deu. Por que você tem que estar pagando? Por que você tem que estar pegando envelope de justiça, envelope de jejum de Daniel, envelope de fogueira santa, envelope de dízimo, pagando como se Deus fosse um corrupto? É a graça de Cristo. Não tem barganha. Não tem suporte para pedir dinheiro. Por isso que eles não pregam a graça de Cristo. Eles falam alguma coisa de Paulo, porém enrolando, distorcendo, falando outra interpretação para que você não entenda. Você jamais vai entender vivendo na lei. Porque quem vive debaixo da lei está debaixo de maldição. Já dizia o apóstolo Paulo aos Gálatas. Você veja que lá tudo tem um preço. Não tem nada de graça. Tudo é pago. Não adianta você negar, porque eu sei, porque eu vivi lá dentro. Tudo é pago. Uma fitinha tem que pagar. Obreiros têm que comprar as fitinhas. Evangelistas têm que pagar a internet. Jovens têm que arrecadar dinheiro para pagar os projetos do grupo. Escolinha de criança também tem que pagar o alimento. Pagar as revistinhas. Tudo é pago. Não tem nada de graça. Compra azeite, compra vinho, suco de uva, pãozinho de Santa Ceia, aquela panivita, do pão de forno. Tudo você que compra, tudo é comprado, tudo é pagado. Eu paguei muito, eu comprei muito essas coisas. Enganado. É por isso que eu falo para você. E você não acorda para a realidade. Enganado porque foi abençoado, porque foi curado, porque foi liberto. Foi Jesus que te libertou. Foi a graça de Cristo. É a graça de Cristo que abençoa, que liberta, porque já somos abençoados. Você não deve nada a bispo, você não deve nada a pastor, a igreja nenhuma, você não deve nada a ninguém. O Senhor Jesus já te comprou com seu sangue. Você não precisa pagar preço, coisa nenhuma. Entendeu? Nada é de graça. Tem um envelope, você tem que pagar para receber o Espírito Santo. Tem que pagar, sabia?
Eles dizem que não, mas é pagando. Porque se você não levar o envelope da fogueira santa com dinheiro, eles vão chamar você de incrédulo, de endemoniado, que não tem fé, que está brincando com Deus, que não teme a Deus. É ou não é? Por quê? Porque o envelope estava vazio. Mas se você coloca 10 mil reais, você é o homem de Deus, é cheio do Espírito Santo. Eles têm o Espírito Santo dele. Os líderes religiosos têm seu Espírito Santo para vender para você. Eles é que dizem a hora, o momento que você vai receber. Quarta, domingo, na vigília, no monte, você venha buscar o Espírito Santo. Como se tivesse lá, tá aqui, ó. Eu estou aqui com o Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo está aqui, agora você vem buscá-lo. Eu vou dar para você. Mas você só vai receber se você botar R$1.000 no altar. Só recebe o Espírito Santo quem faz a campanha. Só recebe o Espírito Santo quem paga o envelope. Quem paga isso. Não é assim? Meus amados, isso é a graça de Cristo? Coisa nenhuma. O Espírito Santo nos foi dado. Nos foi dado gratuitamente. Está aqui, ó. Olha só. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Está aqui. Não recebemos o Espírito do mundo. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ó. Mas o Espírito que provém de Deus. O Espírito Santo. Olha só. Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É gratuito. Com Deus não tem nada de vender. Porque tudo é dele. Ele vai vender o que para você se é dele? Me diga. É meu. É meu. Entende? Se é meu, para que eu vou cobrar de você? E se já é meu? Você está com a minha caneta? Eu vou cobrar de você para me dê tanto pela caneta? Não, é minha caneta. Eu não preciso pedir nada a você. Eu não estou vendendo. Deus não está vendendo. Quem vende são os homens. Entendeu? Tudo é de Deus, meu amado. Tem que fazer fogueira santa para receber o Espírito Santo. Fazer jejum usando pano de saco. Coisa dos judeus da lei. Não é da graça. Estão edificando em outro fundamento. O da lei. Que é palha, madeira e feno. E se queimam com o fogo da graça. Você está me entendendo? E se queimam com o fogo da graça. Da graça. Antes, nós já fomos salvos por Cristo antes da fundação do mundo. Mas eles dizem que para você ser salvo, tem que se batizar nas águas. Tem que ser dizimista. Tem que fazer a campanha, tem que ir para o altar. Não é assim que eles falam para você? Tem que receber, tem que buscar Espírito Santo. Mas olha o que diz aqui em 1 de Timóteo. 1 de Timóteo. Olha o que diz aqui. Acompanhe comigo. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó. Que nos salvou. Olha só. Que nos salvou. E chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é pelas obras. Tá vendo? Não é pelas obras. Você não recebe Espírito Santo pelo jejum de Daniel nem pela fogueira santa, porque isso são obras da lei. Não recebe, tá aqui, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Tá vendo? Antes do mundo existir, ele já tinha nos dado. Ele já nos fez esse propósito, nos predestinou de antemão para sermos salvos, para sermos cheios do Espírito Santo. Ó, tá aqui. Nos salvou. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Você pode fazer o que você fizer. Você não vai receber nada. Entendeu? Você não precisa fazer jejum de Daniel para ser salvo. Mentira, meu amado. A salvação nos é dada pela graça. É pela graça que somos salvos. O povo sai de uma escravidão e entra noutra. Nos chamam de caídos, mas caídos são eles que caíram da graça. Caíram. Caíram da graça. Eles é que são os caídos. Entendeu? E não nós. Não nós. Eles é que são os caídos. Que caíram, meu amado. Por quê? Porque, infelizmente, não estão na graça de Cristo.
E se não estão na graça de Cristo, estão caídos. Como já dizia o apóstolo Paulo, quem vive na lei de Moisés, praticando essas obras da lei, são os caídos da graça. Estão longe de Cristo, fora de Cristo. Fora de Cristo. Você sai de uma escravidão que você estava numa religião católica. Você estava num sistema religioso católico, espírita, umbandista, onde você adorava ídolos, acendia velas, você fazia campanha, você fazia promessas, não é verdade? Você acreditava em água benta, em hóstia, tudo isso você acreditava. Aí você sai desse sistema religioso católico e entra em outro sistema religioso evangélico. E lá no sistema religioso evangélico você também vai ser escravo. Por quê? Porque você vai ter que crer em Santa Ceia, naquele pãozinho do panivito, do pão de forma, no vinho de suco de uva. É a mesma coisa. Você vai ter que crer em Arca da Aliança, em altar, idolatrando, idolatria. Idolatrando altar e Arca da Aliança. Fazendo procissão com a Arca da Aliança, 4 homens carregando. É o mesmo da Igreja Católica. A mesma coisa. Você sai de uma escravidão e entra noutra. Você antes acreditava na água benta dos padres. Na religião evangélica, você passa a crer naquela água dos milagres. A garrafinha com água, levante a sua garrafinha. Né? A água dos milagres. Você vai, é a água consagrada. Quer dizer, é a mesma coisa. Copo d'água depois da oração. É a mesma coisa da água benta. Não muda nada. Você está vivendo outra escravidão. São caídos, como diz o apóstolo Paulo aqui, ó, em Gálatas capítulo 5 e no versículo 2 fala o seguinte, ó: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Circuncidar é o quê? Viver a lei de Moisés, porque a circuncisão era da lei. E quem vivia praticando a lei estava fora de Cristo. Está aqui, ó. E de novo protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que os justificais pela lei. Da graça tendes caído. Está aqui. Vocês se justificam pela lei? Hoje o povo é justificado pela lei. A lei não justifica ninguém. A lei não justifica ninguém. Entendeu? Ninguém é justificado pela lei, mas sim pela graça em Cristo Jesus. A lei são obras da carne, são fundamentos de homens. Cristo aniquilou na cruz. Então, meu amado, é isso que eu tenho que dizer para vocês hoje, meus amados em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus é maravilhosa. Pare de ser enganado. Vem para a graça você também. Vamos juntos viver essa graça maravilhosa, sem ordenança, com a mente pura, santa, livre, respirando aliviado, sem condenação. Na graça você não tem medo de nada. Na graça você não vive de ameaças. Não vive, você não é ameaçado. Ah, se não fizer isso, vai para o inferno. Ah, se não fizer isso, vai para o inferno. Se não der isso, é do diabo. Se não, é porque é fraco. É porque não tem Deus. É porque não tem o Espírito Santo. É muita condenação. Isso é a lei. É contra o Evangelho da graça. Na graça do Senhor Jesus, você é um abençoado. Cristo não te cobra nada. Cobrar o quê? Ele já fez tudo. Ele nos ama. Ama eternamente. Você só tem que obedecer. Creia, obedeça. Saia dessa enganação, saia dessa escravidão. Não existe jejum de Daniel para quem é de Deus hoje. Foi Daniel que fez quando estava preso na Babilônia. Meu Deus, que coisa, né, mano? Que coisa, só Jesus mesmo. Ah, meus amados em Cristo, que maravilha. Puxa vida. Eu só posso dizer que nessa graça do meu Senhor, eu não tenho o que reclamar. Porém, eu lamento para quem me critica, mas eu digo para você que me critica, você é um abençoado de Cristo Jesus. Isso com toda certeza. Aqui é o Evangelho da Graça. Aqui não tem o que falar de filosofia. Aqui não tem o que falar de teologia. Aqui não tem o que falar de ciência. E nem de nada
de gregos e romanos. Não. Isso é coisa de escolas, coisa de estudos. Eu falo da graça do Senhor Jesus. Entendeu? É coisa do Espírito. Se eu não entendo coisas materiais, coisas terrenas, isso não quer dizer que eu não entenda a coisa do Espírito, porque as coisas do Espírito não têm nada a ver com coisas terrenas. As coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. E só quem tem o Espírito de Cristo é que entende. Agora, não tem por que me condenar, me criticar por um erro gramático ou por uma besteira qualquer que não faz fundamento. Aqui é a graça de Cristo. E você está convidado. Tá bom? Vamos juntos nessa graça, glorificar e exaltar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu deixo aqui o meu abraço. Muito obrigado pelas suas críticas e pelos seus comentários. Muito obrigado. Vocês são abençoados de Cristo Jesus. Vamos em frente. Assim será até o fim. Graça e paz a todos.